mais um sábado da nossa Escola Bíblica Online, aqui da Primeira Igreja Batista de Venda das Pedras. Um prazer ter você aqui conosco nessa última aula, isso mesmo. Hoje nós teremos a última aula da série Discípulos. E nós teremos como tema, o discípulo de hoje é o Judas Iscariotes, e temos como professor convidado o pastor Isael Teixeira. Então será uma grande bênção encerrarmos esse ciclo, tendo o nosso pastor conosco, falando sobre esse discípulo também. E é importante dar algumas informações para cada um de vocês, com relação à nova série que já está chegando. Daqui a pouquinho você já vai acompanhar aí as propagandas, a divulgação dessa nova série. Então nós queremos te convidar já para a nossa próxima série, que vai iniciar no primeiro sábado de setembro. E nós preparamos algo muito especial, entendendo que ao longo desses meses fomos muito abençoados pela vida dos nossos professores, pela nossa equipe que trabalhou incessantemente para que cada aula, para que cada live acontecesse da melhor maneira possível para abençoar a sua vida e o seu coração. Então nós preparamos uma surpresa aí para os nossos professores que passaram por esses 12 professores que passaram pela nossa série, alguns ministrando estudos, outros professores direcionando as lives no Instagram. Então nós queremos dizer muito obrigado a cada um de vocês. E a melhor forma que encontramos foi de perguntar aos nossos alunos o que significou a série Discípulos para cada um deles. Então veja aí alguns depoimentos de alguns dos nossos alunos que nos deram esse feedback do que representou a série Discípulos na vida de cada um deles. Quero deixar aqui registrado a minha alegria em ter uma equipe de gestão de escola bíblica tão comprometida com o reino de Deus. Quero agradecer a cada um de vocês que ao longo de todo esse período trabalhou e se doou, se dedicou para que essa série acontecesse da melhor forma. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos estar então orando e logo depois vocês vão conferir os depoimentos dos nossos alunos e logo em seguida o pastor Isael estará ministrando esse último estudo da série Discípulos. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, nós te louvamos, Senhor, porque até aqui a tua boa mão nos ajudou, nos sustentou, nos guiou, e nós estamos com os nossos corações muito alegres, Senhor Deus, por saber que o Senhor nos proporcionou esse tempo de estudo da tua palavra, Senhor. Obrigada, Senhor, pela vida de cada integrante do Ministério de Ensino da tua igreja. Obrigado pela vida de cada professor, cada pastor. Muito obrigada, Senhor. Obrigado pelos ensinos que foram ministrados, pelas lives que aconteceram. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. E agora te pedimos pelo pastor Isael, por essa última aula, que o teu servo, Senhor Deus, seja instrumento teu, seja canal, Senhor Deus, para que os nossos corações sejam abençoados nessa manhã com mais um estudo da tua palavra. Em nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço. Amém. Deus te abençoe, querido. A série Discípulos para mim foi muito enriquecedor, foi de grande aprendizado, saber o quanto Deus nos usa mesmo sabendo das nossas limitações, E foi muito, muito bom mesmo. Obrigado a cada professor que se disponibilizou, a estar nesse momento ministrando aos nossos corações, nos trazendo essas aulas maravilhosas. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Olá, estou passando aqui para agradecer a você, professor, por ter disponibilizado o seu tempo para estar nos passando esses estudos que foram maravilhosos e enriquecedor para a nossa vida espiritual sobre a série Discípulos. A equipe de gestão da EBD também, parabéns, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Foi um tempo precioso para a minha vida. Se eu pudesse escolher um hoje, eu não conseguiria, porque eu aprendi um pedacinho, um pouquinho com cada um. Cada discípulo ajudou a me formar como cidadão do céu.
Eu aprendi cada sábado e na live, então, que ideia maravilhosa. Foi muito, muito, muito bom. Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Beijo. Querida Patrícia, toda a equipe de gestão da EBD e todos os professores que passaram esses sábados nos ensinando a série Discípulos. Como foi enriquecedor para a minha vida, porque eu aprendi muito e cada dia que eu ouço, eu aprendo mais. Isso tem sido motivo de gratidão pela vida de cada um que passou aqui na telinha. Olá, queridos, graça e paz. Estamos aqui concluindo essa série de estudos que foi assim algo tremendo de Deus, falando sobre os discípulos de Cristo, os 12 discípulos, os 12 apóstolos. Eu quero parabenizar todos os irmãos que me antecederam, os pastores, os líderes, professores. Vocês foram espetaculares. Então eu fico até numa situação difícil, né? Que é fazer esse fechamento tratando de um assunto tão profundo que é relacionado ao discipulado, ao discípulo, e principalmente Judas Iscariotes, que é um discípulo assim tão contundente, tão controverso, né, tão intrigante, tão enigmático, e que a gente tem muito a aprender. Eu quero parabenizar todos que idealizaram esse momento da nossa escola bíblica tão dinâmica, tão importante e tão profunda. Parabéns a todos vocês da nossa equipe, da nossa escola bíblica dominical. E você que nos assiste, que nos acompanha e que não perdeu nenhum episódio da série, eu tenho certeza que você cresceu e cresceu muito. Espero contribuir para que algo diferente seja produzido no seu conhecimento, na sua vida, e te ajude na edificação da sua fé. Porque a palavra mesmo diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Quando a gente aprende, a gente cresce, a nossa vida é edificada. Então vamos lá, vamos trabalhar aqui nesse nosso episódio, que é falar sobre Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos. Vamos falar sobre quem ele foi, a questão do seu nome, significado, a sua passagem nas Escrituras, o tempo no seu período com Jesus, e vamos então aprender algumas coisas aqui importantes para todos nós, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ver é que o nome Judas, ele não chega no momento do ministério de Jesus. Era um nome comum, era um nome importante, era um nome do período chamado período dos Macabeus, que foi de 167 a 63 a.C. E o nome desse período, ele é associado a Judas, que foi um nome de muita preeminência no período dos Macabeus. Ele foi o líder dos Macabeus, lógico, não Judas Iscariotes, mas o nome Judas estava presente nesse período, que foi um período que abrangeu 104 anos de existência. Judas, ele, por ser de uma época tão importante do período interbíblico, e o que foi o período interbíblico? O período da transição do Antigo para o Novo Testamento. Então nessa época existiram muitos inscritos, e você tem um livro não canonizado chamado Livro dos Macabeus, que vai tratar dessa história, e lá vai falar sobre o registro do nome Judas, que nesse tempo era também tido como o martelo, representava. Ele foi o terceiro filho do sacerdote judeu Matatias. Ele liderou, esse Judas aqui do período Macabeus, ele liderou a revolta dos Macabeus contra o Império Seleucida. Então esse império, ele foi do ano 167 a 160 antes de Cristo. Então antes de Cristo aconteceram coisas relevantes, e com isso, por essa liderança desse período, esse nome foi se tornando conhecido, um nome admirado, onde as pessoas
olhavam para esse nome e tinham nele estima, e por isso os filhos foram sendo denominados Judas. Essa referência, Macabeus, vem do siríaco Macaba, ou seja, martelo, e este nome foi-lhe concedido em reconhecimento pela sua bravura em combate. Olha que coisa interessante, Judas Macabeus, Judas martelo, por algo feito por uma liderança num período que foi libertador ao próprio povo de Israel. Outra coisa interessante, saímos do período Macabeus, entramos na história de Israel e o nome deu sequência. O nome foi sendo passado de geração em geração. Já na história de Israel, vamos ver algumas coisas importantes. O nome Judas foi coroado de glória com o fervor revolucionário de um membro da casa dos Macabeus. Então a história continua, o nome continua numa crescente, a história traz admiração, e por isso entramos na história de Israel com um nome num crescente. Judas Macabeu sagrou-se ao lado do pai e dos irmãos por sua luta para libertar Israel da opressão do rei sírio Antíoco Epifanes, tornando-se um dos grandes heróis daquela nação. Então era um nome digno de reconhecimento, digno de aplausos, digno de ser reproduzido. Por isso, então, encontramos agora no período bíblico do Novo Testamento o nome Judas. Agora, o que esse nome tem ou traz em comum e de grande estima? Porque o significado do nome Judas, tradicionalmente, vai nos ensinar que ele representa louvor e ser louvado. Então, quando alguém botava o nome de Judas num filho, qual era a representatividade? Qual era o significado? O significado era louvor ou louvado. Então, nomes, quando se colocam, geralmente se buscam a referência, o sentido, o seu significado. Então, quando se buscava o significado do nome Judas, era encontrado louvor ou louvado. Então, era um nome muito bonito, muito lindo, digno de ser apreciado, e ainda mais acompanhado de uma história tradicional, de uma família. Então, o nome Judas era um nome forte. Por isso, Judas Iscariotes foi um dos 12 apóstolos de Cristo. Ele consta na lista apostólica. Judas Iscariotes, este do período bíblico, agora se tratando do Judas, sendo um dos 12, ele nasceu em Quiriote. Que era Quiriote? Era uma região da Judéia. E segundo o Novo Testamento, Judas foi o único dos discípulos que não nasceu na Galiléia. Você sabia disso? Então olha que dado interessante. Os demais discípulos são da Galiléia. Judas é o único que não nasceu na Galiléia. Ele é da região da Judéia. Judas Iscariotes nasceu em Quiriote. Então, ele está aqui no nosso contexto do Novo Testamento porque ele foi filho de Simão, um dos primeiros a juntar-se com Cristo, a estar com Cristo. Por ser o mais instruído, tornou-se o tesoureiro dos apóstolos e foi designado para cuidar do dinheiro do grupo. Porque alguém pode pensar assim: o que fez Judas se tornar tesoureiro? O que tinha ele para ser aquele que estava cuidando das finanças? É porque Judas, ele era um dos mais instruídos
entre os discípulos de Jesus. A gente vai ver mais algumas coisas aqui interessante acerca da origem do nome Iscariotes. Se o nome Judas vem de uma história crescente e significa louvor ou louvado, o que significaria o Iscariotes? O nome Iscariotes provavelmente surgiu da palavra latina sicarius, ou o seu significado, assassino. Forte, né? É isso mesmo, assassino. Iscariotes é uma palavra latina, sicarius, que significa assassino, indicando que fazia parte do mais radical grupo judeu, os sicários, pois entre eles alguns eram pessoas aterrorizantes, terríveis, sanguinárias. Esse grupo era um grupo entre os judeus, os sicários. Também é possível que Iscariotes seja um indicativo do nome de sua família, nome e sobrenome. Então, com isso, nós vemos o quanto Judas ele tem a sua preeminência no período interbíblico e no período bíblico, adentrando a história de Israel. Se vimos a sua origem, nós vamos ver algumas questões que nos mostram Judas sendo relatado também nos evangelhos, como por exemplo em João. Em João capítulo 12, versos 4, 5 e 6, João escreve: 6 dias antes da Páscoa, estando na casa de Lázaro, que havia ressuscitado dos mortos. Você conhece esse episódio. Jesus está ali nessa casa e Maria, ela vai ungir os pés de Jesus com perfume de nardo puro e muito caro. E aí entra Judas. Judas, um dos 12, aquele que iria trair Jesus, disse: por que esse perfume não foi vendido por 300 moedas e assim para dar aos pobres? Por que não foi vendido para dar aos pobres? Que coisa! Judas demonstra uma preocupação com os pobres, mas será que ele realmente estava preocupado com isso? Judas ele aparece também numa narrativa no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versos 17 a 20. No Evangelho de Marcos, em desfecho do conflito, morte e ressurreição, ele relata o momento em que Judas negocia a entrega do Messias, aquele que estava ameaçando o governo dos opressores romanos. Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos, foi ter com os chefes dos sacerdotes para entregar Jesus. Eu quero pontuar algo importante aqui com você. Se na narrativa de Mateus nós temos supostamente um Judas preocupado com os pobres, que vai repreender o que Marta estava fazendo, falando sobre o dinheiro, aqui nós temos um Judas que ouve Jesus falar sobre morte e ressurreição. Sabe o que eu quero que você pense com isso? É que as palavras de Jesus começaram a mexer com Judas. Na verdade, o que movia o coração de Judas dentro do discipulado? O que fazia Judas seguir a Cristo? E aí duas coisas importantes nesses dois textos. Ele é repreendido porque Jesus vai dizer que ela estava certa em ungir, em valorizar a presença do Mestre. Mas logo em Mateus, Jesus vai falar sobre morte. Para Judas, seria o fim, porque se ele apostava tudo no ministério terreno, que fosse enfrentar os romanos e vencer, como ele está seguindo um líder que vai falar sobre a sua própria morte. Então isso começa a inquietar Judas e a contrariar as suas expectativas erradas, ok? Então Judas, ouvindo as palavras de Jesus,
ele vai ter com os chefes dos sacerdotes para entregar o seu mestre. Judas Iscariotes, na Bíblia, dos homens que receberam esse título nas Escrituras, o apóstolo Judas Iscariotes é o mais conhecido deles, principalmente por entregar Cristo para os romanos em troca de 30 moedas de prata, se tornando assim um dos nomes mais desprezados na história da humanidade, sempre associado à traição e à deslealdade. Está lá em Mateus 26, 14 a 26. Alguns Judas que aparecem no Novo Testamento, eu numerei aqui pelo menos 6, e eu quero que você pense sobre eles aqui. Vamos ver aqui? Olha o que diz. Primeiro aqui aparece Judas Iscariotes. Não estou botando numa listagem de importância, de valorização, apenas uma relação. Judas Iscariotes, citado no Novo Testamento, discípulo, como você sabe, filho de Simão, está lá em João 6,71. Aparece com o apelido Iscariotes na lista dos apóstolos citados no Novo Testamento. Está em Mateus, Marcos e Lucas, e aí você tem a referência bíblica. Aparece sempre em último lugar. Isso é um dado importante. Todas as listas apostólicas, Judas está em último lugar, sempre identificado como traidor de Jesus. Segundo Judas, o Judas irmão de Jesus, referência de Mateus, Marcos e também no livro de Atos. Ele não foi apóstolo, você sabia disso? Judas, irmão de Jesus, não foi apóstolo. E por que ele não foi apóstolo? Porque junto com os seus demais irmãos, eles não creram que Jesus era o Messias. Então eles não creram nele durante a vida terrena. Marcos 3:21, João 7:5 vai falar sobre isso. Só após a ressurreição. Então esse Judas, irmão de Jesus, ele escreve a epístola aproximadamente no ano 66, e não se tem o lugar certo de onde ele escreveu. Terceiro Judas é o Judas Tadeu. Esse foi apóstolo. Ele possuía duplo nome, chamado Judas, irmão de Tiago, está lá em Lucas 6,16, e Judas Tadeu está lá em Mateus 10,3. É o mesmo Judas, ele é o apóstolo. Temos também Judas de Damasco. Quem foi esse Judas de Damasco? Ele habitava na rua direita da cidade de Damasco, onde o apóstolo Paulo ficou hospedado. Está lá em Atos 9:11. É uma referência importante. Esse Judas de Damasco ajuda o apóstolo Paulo. O quinto Judas chamado de Galileu. A referência de Atos 5:37, cuja origem era Gamala, na Gualanitide, nomes difíceis, líder da rebelião na província da Galileia, contra a presença dos romanos, em 6 depois de Cristo. Este foi morto e seus seguidores dispersos. Judas Galileu, Atos 5:37. E o sexto Judas que nós encontramos é Judas de Barzabás, escolhido com Silas pelos líderes cristãos de Jerusalém para acompanhar o apóstolo Paulo e Barnabé a Antioquia. Desfecho do caso está lá em Atos 15:22 a 33. Depois você pode acompanhar. Então, essa relação desses nomes Judas citados no contexto bíblico dos evangelhos e também no livro de Atos.
algumas informações relevantes sobre Judas Iscariotes, que é importante para você fazer as suas anotações. Então, Judas Iscariotes, ele recebeu uma das mais severas advertências. Se tem alguém que foi advertido de forma contundente, profunda por Jesus, foi Judas Iscariotes. Quando Jesus disse assim: ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído, melhor lhe fora não haver nascido. Está em Mateus 26, verso 24, parte B. Que coisa, que advertência, porque aqui Jesus fala sobre traição. A advertência de Jesus é sobre trair. Sobre trair. Cabe a nós uma reflexão. Até onde nós temos sido fiéis nos nossos relacionamentos? Até onde nós temos sido fiéis a Deus? Se o primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, você ama a Deus sobre todas as coisas? Aquilo que você declara em forma de adoração, de oração, de leitura bíblica, você tem procurado viver para Deus? Pense sobre isso. Dentre os numerosos personagens bíblicos, talvez nenhum tenha deixado para a posteridade uma memória tão trágica quanto Judas Iscariotes deixou. Que tragédia, que memória! Lembrando sempre a você, o período veio do período interbíblico dos Macabeus. Por que esse nome ganhou força? Porque as pessoas honraram o nome. Eles lutaram com afinco pela libertação do povo de Israel. Então o nome foi se perdurando de geração em geração. E quando chegamos em Judas Iscariotes, que coisa trágica, terrível. Ele pôs o nome na lama, ele pôs o nome em descrédito. Ele fez com que esse nome, que era símbolo de honra, de louvor, se tornasse agora símbolo de traição, de mentiras. Que fim trágico! Se tornou um nome que ao longo dos séculos virou sinônimo de desprezo, escárnio, transformando-se em resumo, traição ou traidor. Folcloricamente, nós temos a sociedade, numa época, tem uma festa, e essa festa é de costume colocar-se um boneco e tem-se o nome Malha o Judas. Olha daí aonde vem um nome que se tornou símbolo de escárnio e terror, coisas terríveis. Judas Iscariotes, ainda aprendendo algumas coisas sobre ele, tomado por objetivos estranhos à causa do Evangelho, o jovem discípulo perdeu-se no labirinto de suas paixões, abortando uma gloriosa carreira de fé que se descortinava à sua frente. Se Judas for de fato procedente da Judéia, como historicamente tem se dito, sua vocação deve ter se dado de modo distinto de seus companheiros de discipulado, contados nas proximidades do mar da Galileia. É provável que o traidor tenha conhecido Jesus durante alguma incursão do Mestre pelo território da Judéia. Lembremos que durante o batismo de Jesus, um local da além do Jordão, porém próximo da Judéia, como está registrado em Mateus 3,5, nos diz assim: então saíam a ter com ele da região de Jerusalém toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, para as margens do Jordão, para serem batizados. Então, dentro de uma pesquisa, entende-se que é nesse momento
que Judas conhece Jesus dentro de um momento tão apropriado e tão importante. Judas talvez estivesse entre essa multidão que ia ter além do Jordão, ou ainda é possível que a fama do Nazareno propagada entre os cidadãos da Judéia a partir de seu batismo tenha despertado em Judas curiosidade suficiente para fazê-lo seguir rumo a Galiléia e em busca dos milagres e dos sermões de seu futuro mestre. Mateus 4, 23 a 35. Judas, um tesoureiro pouco confiável. Da época da sua vocação como discípulo até a semana da paixão, quase nenhuma menção é feita acerca de Judas. Esse silêncio só é rompido pelo evangelista João, em seu relato da unção de Jesus por Maria em Betânia, de onde podemos deduzir a ocupação que Judas exercia entre os 12 e os indícios da torpe ganância que germinava em seu coração. João 12, de 4 a 6. Mas Judas Iscariote, um dos 12 discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vende este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Por que não vendeu? Para seus amigos, ele aparentava ser, como no episódio de Betânia, alguém altruísta e dotado de uma sensibilidade especial para com os necessitados. Então, quando ele cita os pobres, ele estava querendo desviar o olhar para os pobres, mas a sua preocupação era com o gasto, a sua preocupação era o valor, a sua preocupação era: por que não está em minhas mãos? Essa era a sua real preocupação. Por isso, em João 6,70, vemos Jesus mais de um ano antes da crucificação profetizando um futuro sombrio acerca do apóstolo. Olha o que Jesus vai dizer: não vos escolhi eu em número de 12, contudo, um de vós é diabo. Um de vós é diabo. Jesus adverte Judas severamente. Eu quero caminhar aqui para o final com vocês, num breve relato sobre o apostolado de Judas. Foi tão rápido, tão meteórico, e eu quero falar um pouquinho sobre ele, ok? Então, ao contrário dos demais apóstolos, Judas experimentou, em função de seu suicídio, um ministério limitado ao tempo em que esteve na companhia do Mestre, ou seja, cerca de 3 anos apenas, enquanto os demais discípulos tiveram uma sequência, ministérios longos, ministérios profundos, com escritos relevantes, e Judas deixa um lastro de decadência em todos os sentidos. Teria o futuro traidor conhecido o sucesso ministerial ao lado de seus companheiros? Em algum momento, através de sua intercessão, teria sido sarados as enfermidades ou expulsos os demônios na vida das pessoas? Se tomarmos como referência o episódio do envio dos apóstolos por Jesus, descrito em Mateus 10, é possível que sim. Veja, mesmo tendo tudo conspirando contra a sua caminhada, pelo coração que ele tinha, a maneira como ele lidava com as questões à sua volta, ainda assim, Judas, ele viveu algumas experiências. Vejamos o que Jesus diz aos 12 missionários ao enviá-los à campanha. Mateus 10, 5 a 8. Olha o que Jesus vai dizer: a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes
as seguintes instruções: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos e expeli demônios. A participação ativa de Judas nas ações apostólicas parece clara no sermão com que Pedro introduziu quando teve a escolha de Matias para o posto dos discípulos que estavam ausentes, conforme vemos em Atos 1,17. Pedro vai dizer: porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Quando os apóstolos estão reunidos para que Matias assuma o posto pela ausência de um discípulo, Pedro vai dizer que Judas, ele foi contado entre eles e teve parte neste ministério. Ou seja, se Judas teve parte nesse ministério, então é porque ele viveu experiências profundas com os apóstolos. Ele viveu a experiência do que Jesus disse em Mateus 10, 5 a 8: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos e expeli demônios. Judas viveu tudo isso. No texto grego original, Pedro refere-se a Judas como alguém que obteve a mesma categoria dos demais discípulos, ou seja, alguém que antes de desviar-se por caminhos tortuosos, logrou conhecimento, êxito e sucesso em seu apostolado. A traição. Entretanto, à medida em que o dia se aproximava, sua ganância encontrava na covardia e no medo seus piores inimigos. Permanecendo com toda dissimulação junto aos demais, até momentos antes da última ceia, Judas encontra nas palavras do Mestre, descrita em João 13, 27, o ímpeto que lhe faltava para a consolidação de seu intento. Que palavras foram essas? Olha o que Jesus disse: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Foi uma palavra direta e contundente. Eu quero trazer aqui uma observação. Antes de tratarmos, obviamente, do suicídio de Judas, devemos considerar algumas perguntas que têm incomodado os biblicistas no que se refere à pessoa do traidor. O que seria isso? Que indagações seriam essas? Por exemplo, quais os aspectos motivacionais que o teriam feito se aproximar de Jesus e assumir o árduo compromisso do discipulado, tarefa que já havia custado a desistência de tantos outros ao longo do caminho, como diz lá em João 6, 65 a 67, que vai dizer que muitos viraram as costas e já não seguiam mais Jesus pelo caminho. O que fez então com que Judas o seguisse? Judas poderia ser apenas mais um dentre tantos milhares de judeus que suspiravam pela manifestação de um libertador nacional naqueles tempos de opressão romana. Talvez essa fosse a inquietação, talvez fosse isso a chamar a atenção de Judas. Eu vou seguir alguém que vai nos libertar, eu vou seguir alguém que vai liderar a nação. Contudo, ao convencer-se de que Jesus decididamente não se tornaria o protagonista da reviravolta política associada ao Messias, o jovem discípulo decidiu desertar, tirando proveito financeiro dos anos gastos no discipulado, através da traição estimulada pelos principais sacerdotes. Ou seja, analisando ele, pensou: que benefício vou ter? Estou seguindo o Mestre, que diz a todo tempo que vai morrer, que vai se entregar,
que é necessário que morra. Eu não vou perder tempo. O meu coração não está nele. O meu coração não está nos ensinamentos dele. O meu coração não está focado no que ele tem para me dizer. Eu quero é tirar proveito. Mas uma vez que ele vai morrer e eu tenho uma proposta que me dá lucro, então entre ficar com um mestre que vai morrer e ficar com uma proposta que atende os meus anseios, eu quero a proposta, eu quero o lucro, eu quero o dinheiro, eu quero ganhar com isso. Judas pensava em ganhar com Jesus. Judas queria ganhar fama, ganhar posição. Então isso incomodou muito. Ele não estava preocupado em seguir o Messias. Ele não estava preocupado em reino dos céus. O seu coração revela que a sua preocupação estava com aquilo que era terreno, material e passageiro. Por isso, nós vemos esse jovem discípulo decidiu desertar e tirar proveito financeiro dos anos gastos, entre aspas, no discipulado, através da traição estimulada pelos principais dos sacerdotes. Uma nota que nós devemos apreciar, e eu quero aqui destacá-la, dita pelo pastor Russell Shedd em sua obra O Mundo, a Carne e o Diabo, na página 99, ele diz o seguinte, se referindo a Judas Iscariotes: quando esse discípulo finalmente percebeu que Jesus não tensionava lutar contra seus inimigos, nem liderar qualquer movimento que o estabelecesse no poder, ficou profundamente decepcionado. Se o Senhor não ia assumir o domínio político, para que todo aquele sacrifício e perigo? Justificou a traição com base na atitude generalizada. Um movimento que não tem condições de prosperar não merece suor nem sangue. Pelo contrário, é justo tirar alguma vantagem enquanto há tempo. No redemoinho que atormentava a alma de Judas, podia-se encontrar muitos sentimentos, exceto o arrependimento sincero, que teria em si mesmo o potencial de salvá-lo, uma vez que o arrependimento nos leva a confessar a Cristo como Senhor e Salvador. O arrependimento poderia levá-lo a confessar a sua ganância sórdida, os seus desejos ilícitos e voltar-se para o Pai, voltar-se para Deus, pedindo perdão pelo seu declínio e pelo seu desvio, tirando-o assim do destino a qual se entregar, como nos lembra o apóstolo Paulo. Em 2 Coríntios 7, 10 e 11, Paulo vai dizer o seguinte: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Morte. Peça a Deus sempre que produza no seu coração um arrependimento genuíno, um arrependimento profundo, a confessar que sem Ele nada podemos e nada somos falhos, mas a graça do Senhor, recaindo sobre as nossas vidas, nos faz tomar um caminho de volta. Eu concluo essa abordagem sobre Judas Iscariotes dizendo para você o seguinte: peça a Deus por um amor renovado e compromisso com a transparência dos relacionamentos. Peça a Ele coragem para falar a verdade em amor e graça para receber o mesmo. A história de Judas é uma das que mais nos faz refletir na Bíblia. É um relato de um homem que se desviou, um homem honrado
tornando-se corrupto e egoísta. Vemos em sua vida o perigo de vivermos isolados em vez de em comunidade. Somos testemunhas da traição, do remorso em lugar do poder do arrependimento humilde. São lições poderosas a serem aprendidas. Com isso, eu encerro aqui a minha fala dizendo para você que você precisa, diante de tantos personagens analisados, diante de tantas as vidas que foram transformadas, que foram mudadas, que foram enriquecidas pelo Senhor Jesus. Hoje nós temos esses relatos na Bíblia para nos orientar e nos despertar a sermos de fato discípulos, como o Senhor quer que nós sejamos. Peça a Ele que a sua vida tenha um rumo diferente. Vamos pedir ao Senhor que nós nos tornemos cada vez mais discípulos segundo a sua orientação. Que o Pai nos abençoe, que Ele nos encoraje, que Ele nos envolva e que através desses exemplos sejamos pessoas melhores. Como bibliografia de pesquisa, eu quero deixar aqui para você um dicionário da Enciclopédia Viva da Bíblia, um novo dicionário da Bíblia Vida Nova, também chaves bíblicas da Sociedade Bíblica do Brasil, 12 Homens e uma Missão, eles que é um livro muito especial, o Novo Testamento versículo por versículo, Enciclopédia Teologia e Filosofia na Bíblia, Bíblia Almeida século 21 e Bíblia de Estudo Lutero. Talvez você tenha nesses estudos um despertar para crescer no conhecimento. Que o Espírito Santo te dê sabedoria, que Ele ilumine a sua mente e que nesse tempo nós possamos descobrir quão bom é conhecer a palavra, o Deus revelado na palavra, o Cristo que nos tornou e nos fez discípulos. Que Deus abençoe você. Um abraço a toda a dinâmica da nossa Escola Bíblica Dominical. Que Deus continue nos abençoando, hoje e sempre. Amém. Foi um prazer, foi uma alegria poder falar para vocês aqui. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Foi muito bom ter vocês aqui com a gente durante toda essa série de discípulos ao longo de todos esses meses. E nós temos um convite muito especial para você e para sua família. No próximo sábado, dia 29 de agosto, nós teremos a nossa Escola Bíblica Online Especial da Família. Isso mesmo. A nossa PIBVP está vivenciando o mês da família, está celebrando a vida em família. Então, a nossa Escola Bíblica estará proporcionando no próximo sábado 3 workshops para você e para sua família poderem participar. Então não deixe de conferir lá no canal do YouTube da nossa igreja, no próximo sábado, a partir das 10 horas da manhã, 3 estudos específicos estarão sendo ministrados ao seu coração. Você poderá escolher um tema ou você poderá assistir a todos os 3 temas, que são temas muito interessantes. Nós aprendemos ao longo da nossa série de discípulos sobre os temperamentos, não é? E agora nessa série especial, nessa EBD especial do sábado, dia 29, nós vamos falar sobre o impacto dos temperamentos na vida familiar. Então nós vamos falar sobre a educação dos filhos, sobre relacionamento conjugal, vamos falar sobre as diversas gerações, as diferentes gerações e os conflitos existentes em cada uma dessas gerações. Então vai ser algo muito abençoador para você e para sua família. Por isso nós te convidamos no próximo sábado, dia 29, 10 horas da manhã, aqui no canal. Participe você também dessa EBD especial para a família, que o nosso ministério estará proporcionando, estará abençoando a sua vida e a sua família. Que Deus te abençoe. Até lá.